Bom dia, galerinha! Sextou e hoje então a nossa aulinha é mais que especial, né? Porque a gente vai revisar os conteúdos que vão estar na nossa avaliação na segunda-feira, certo? Antes de tudo, né? Antes de dar início à nossa aulinha, eu queria dizer para vocês que fiquem tranquilos, tá? A prova está dentro de tudo aquilo que a gente estudou, né? Só são 5 questões. Amanhã à tarde a gente vai estar fazendo o teste ao vivo, né? Então, mamães e papais, né? Fiquem atentos ao horário. Eu vou lembrar no grupo e eu espero que vocês estejam lá, né? No horário marcado para que a gente possa fazer o teste de como vai ser, né? O fato de estar acompanhando vocês ao fazerem a avaliação, ok? Lembrando que vocês podem utilizar o Hangouts pelo celular, tá? O aplicativo que faz com que a gente se veja. A gente vai utilizar o próprio aplicativo da plataforma, o Hangouts, e vocês utilizam o celular para que a gente possa se ver, né, na câmera e pela câmera, e vocês utilizam o computador para poder fazer a avaliação, certo? Bom, a gente vai falar sobre os trabalhadores e suas atividades, né? A gente viu lá na primeira aulinha, né, desse capítulo, a gente viu o trabalho, né? A gente sabe que mesmo enquanto criança, os nossos pais precisam trabalhar. Por quê? Né? Os nossos pais, no caso vocês, né, sendo crianças, precisam trabalhar para poder manter, né, a casa, pagar a água, pagar a energia, a internet que vocês usam, os alimentos, né? Enfim, o colégio, o reforço. Então, esse tipo de trabalho, né, que a mamãe e o papai fazem todos os dias, né? Alguns trabalham no comércio, outros trabalham em clínicas, outros trabalham em escritórios de advocacia, em farmácia, enfim. Esse trabalho que a mamãe e o papai fazem é chamado de trabalho remunerado. O que seria isso? A gente tem um documento, que é a carteira de trabalho, certo? Onde se garante muitos direitos, dentre eles férias remuneradas, ou seja, uma vez ao ano, né? A mamãe tem férias, ela fica um mês em casa e ela recebe o salário normal, né? Então, trabalho remunerado é justamente o trabalho que a gente recebe um salário por isso, recebe dinheiro, né? Para melhor ficar explicado. E a carteira de trabalho, que é o documento que registra tudo isso, né? Garante a licença maternidade, que é quando a mamãe está grávida e tem um bebê, então ela fica por um período em casa e recebendo o salário, certo? Garante as férias também, que é um período em casa, mas ela recebe. Então, esse tipo de trabalho é chamado de trabalho remunerado e trabalho formal, né? Está registrado em um documento o trabalho, certo? Aí a gente tem aí, ó, a gente tem o mecânico, tem a advogada, tem o padeiro, tem a agricultora. Esses são alguns tipos de trabalhos. Mas, por exemplo, o agricultor, muitas das vezes, ele trabalha para ele mesmo. Então, ele não tem essa carteira assinada, né? Pelo patrão. Ele mesmo é o dono do próprio negócio. O mecânico, às vezes, ele tem uma oficina, então ele mesmo é o dono do negócio. O advogado, ou ele trabalha com algum outro advogado, né? Ou ele também é dono do seu próprio negócio. E temos o padeiro, né? O padeiro, sim, presta um serviço, por exemplo, para uma padaria, e ele pode ter a carteira dele assinada, ou ele tem a própria padaria, certo?
Então, espero que vocês tenham entendido o que é um trabalho remunerado, tá? O trabalho remunerado é um trabalho formal em que eu recebo dinheiro, né? Eu recebo uma remuneração pelo trabalho que eu desempenho. Por exemplo, Tia Fran. Tia Fran é professora, né? No João Paulo II. Então, Tia Fran tem a carteira de trabalho, Tia Fran tem todos os direitos ali garantidos, como férias, né? Como também a licença maternidade, se Tia Fran, por exemplo, ficar grávida. A gente tem direito ao FGTS, em caso de perder o emprego, né? Então, todos esses direitos estão dentro desse documento que é uma carteira de trabalho, certo? Entendidos, né? Aí a gente vê a questão do desemprego. Veja só, o desemprego vem crescendo muito nos últimos tempos. Por quê? Hoje a gente tem máquinas que desempenham, né, a função do homem. A gente tem máquinas muito potentes, muito inteligentes, né, que a gente chama às vezes de robôs, né, que fazem o trabalho todo sozinho, ao invés de precisar de alguém para poder manusear, mexer. Então, assim, muitas vezes em um lugar onde deveria estar o trabalhador, né, a máquina ela está fazendo o serviço sozinha. Então, ao longo do tempo, né, o que foi acontecendo? Mais desemprego, mais desemprego. A tecnologia, ela melhorou, né? E o desemprego foi, em consequência disso, aumentando. Aumentou-se o desemprego e as máquinas foram tomando esse lugar. Então, assim, o que é que está acontecendo hoje, né? Eu vou me virar, vou fazer algo que não seja formal, um emprego formal de carteira assinada. Por exemplo, eu vou virar vendedora de cachorro-quente. Então, eu vou lá abrir minha barraquinha, vou vender meu cachorro-quente, né? Outro vai vender óculos de sol na praia. Então, esses empregos, né? São chamados de empregos informais. Eles não têm direitos assegurados, porque eles não têm a carteira deles assinada, né, pelo patrão, eles não têm patrão, eles são os próprios trabalhadores, né? Então, esse tipo de emprego é um emprego formal e não tem garantias de direitos, certo? E isso vem aumentando com o passar do tempo, porque as máquinas estão ocupando o lugar do homem, né? Então, às vezes, em um ambiente que precisaria de 2 pessoas para trabalhar, talvez não precise mais de nenhuma. E aí, gente, acontece o desemprego, né? Infelizmente. Quando a gente não tem os direitos, né? Que são nos dados através da carteira de trabalho, a gente chama de emprego informal, né? Se ficar doente, ele não vai receber nenhum dinheiro porque é ele que trabalha para ele mesmo, né? Então, assim, a gente já uniu aí o desemprego com o trabalho informal. Qual seria, tia, a diferença do trabalho formal para o trabalho informal, né? O trabalho formal é quando há um registro na carteira de trabalho com todos os direitos preservados. Já no emprego informal, esses direitos não são preservados, certo? E aí, o que é que acontece? Se ficar doente, infelizmente não vai ter nenhum dinheiro, né? Vai depender da ajuda do governo, por exemplo, agora na pandemia, né? A gente viu que o governo ele deu um auxílio para aquelas pessoas que justamente não têm emprego formal, que não têm carteira assinada. E eu sei que vocês são crianças e sabem que muitas vezes não acompanham o jornal. Mas assim, muitas pessoas receberam esse auxílio, ou seja,
o número de desempregados é enorme, enorme, certo? Então, tem muita gente sem emprego, que depende do próprio serviço e que não tem carteira assinada, tá? Aí a gente vai ver a mulher no mercado de trabalho. Vejam, antigamente, né, na época lá da mamãe, ou do papai, as mulheres, elas não trabalhavam. Ô tia, como assim? Elas não queriam trabalhar? Não, não é bem assim. As mulheres antigamente, elas tinham apenas a função de cuidar da casa e cuidar dos filhos. Então, elas não trabalhavam fora de casa. Elas cuidavam da casa, elas faziam o almoço. Como tem mães hoje, né? Tem mamães que também fazem parte desse grupo de mulheres que não trabalham. Isso não significa dizer que elas não fazem nada, né? Elas ficam em casa fazendo o serviço de casa. Por quê? Quando vocês chegam, tem o almoço pronto. Quando o papai chega, também tem o almoço pronto. A casa está limpinha. Os brinquedos e os quartos de vocês estão arrumadinhos. Então, assim era antigamente. Antigamente, tá? Mas ainda existe mulheres que não trabalham fora de casa. Porém, com o passar do tempo, as mulheres elas foram ganhando espaço no mercado de trabalho, né? Foram começando a surgir vagas para mulheres. Hoje a gente tem mulheres professoras, mulheres advogadas, mulheres médicas, coisa que antigamente não tinha, que era mais difícil. Era difícil e não tinha, tá? E aí, hoje a gente tem mulher que trabalha com eletricidade, né? Tem mulher que trabalha com, vamos ver outra profissão. Advogada, médica, professora, delegada, juíza, enfim. Hoje a mulher, ela alcançou, né? Um espaço, seu espaço, na verdade, na área de trabalho. A gente já teve até presidente mulher, né? Que foi Dilma Rousseff, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a Dilma, ela já foi nossa presidente, né? E então a gente vê como a mulher, ela vem ganhando espaço. Tem mulheres vereadoras, tem mulheres prefeitas, né? Então a gente vê que com o passar do tempo, né, esse espaço que antes não estava garantido às mulheres, né, foram ganhando força. Isso porque elas se uniram, né, para lutar pelos seus direitos. A mulher, ela vai fazer aquilo que ela gosta, né? Lugar de mulher na cozinha. A gente às vezes ouve muito isso. Não é verdade, né? A gente sabe, claro, né, que é muito bom a comida da mamãe, é muito bom a gente chegar em casa, tá tudo arrumadinho, mas a gente também sabe que ela tem um espaço e que ela pode trabalhar perfeitamente, né? Ela pode desempenhar a atividade que ela quiser, certo? Então é isso aí. Atualmente ela tem esse espaço dentro da sociedade, né? Ela deixou de ser aquela mulher que ficava em casa o tempo todo, cuidando dos filhos, cuidando da casa, da comida, e passou a ser aquela mulher que trabalha, por exemplo, né, Tia Fran? Tia Fran, eu tenho filha, mas assim, eu trabalho, eu sou professora, né? Eu cuido da minha casa, eu trabalho, eu cuido da minha filha, né? E assim, a gente tem tempo para tudo. É aquela coisa da gente saber dividir, como tia diz, né? A gente tem um limite para tudo. Para a horinha do lanche, para a hora de estudar, né? Para a hora de fazer a tarefa. Então, da mesma forma que vocês se organizam com o tempo de vocês, nós mulheres também nos organizamos quanto a isso. Muitas vezes a gente tem alguém
que cuida da casa, né? Tem uma secretária do lar, como a gente chama, para cuidar dos serviços da casa, enquanto a mulher está ausente, né? Para fazer o almoço, enfim. Então, é isso sobre mulher, né? A mulher, ela alcançou um espaço que antigamente ela não tinha. E isso é muito importante, né? Porque a gente se sente também, como é que eu posso dizer para vocês? Além de importante, né? A gente se sente feliz com isso, com esse avanço, né? Como é que eu posso dizer? A gente se sente útil, é a palavrinha. A gente se sente útil porque também a gente pode trabalhar fora de casa. Mas ainda tem algo que nos deixa um pouco atrás dos homens. O quê? Os nossos salários ainda, infelizmente, são menores do que o deles. Então, muitas vezes acontece da mulher ser médica e o homem ser médico e ela ganhar um pouco menos. Então, eles desempenharem a mesma atividade, porém, a médica ganhar um pouco menos, porque ela é mulher, certo, gente? Então, assim, o trabalho que é realizado fora de casa, ele faz com que a gente se sinta útil, a gente está fazendo algo também importante na sociedade, né? Então, a gente estuda, a gente trabalha, a gente dá atenção aos filhos, enfim, né? A gente, como mulher, se sente bastante importante nesse sentido, tá? E aí a gente viu também, né? Trabalho infantil. A gente viu o trabalho voluntário. É um outro tipo de trabalho. A gente tem o trabalho formal, que é aquele que a gente recebe um dinheiro, né? É um trabalho remunerado, a gente tem um salário todo mês. A gente viu o trabalho informal, que é aquele que a gente não tem carteira assinada, né? A gente mesmo trabalha pra gente, vendendo alguma coisa. E a gente vai ver agora o trabalho voluntário. O trabalho voluntário é um trabalho que é realizado, né? Por livre e espontânea vontade nossa de querer ajudar. Por exemplo, né? Eu posso muito bem chegar em uma comunidade carente, ou seja, uma comunidade pobre, e dar aulas como professora. Eu tenho um horário vago, por exemplo, né? Por exemplo, nas minhas tardes de sexta-feira, eu vou pegar essa tarde de sexta-feira e vou dar aula àquelas crianças que não têm acesso à escola, né? De alguma forma, elas não têm como chegar à escola ou estudam, mas ainda precisam de um reforço. Então, eu posso muito bem desenvolver um projeto, né? E ir até essa comunidade carente e desempenhar essa função de ensinar essas crianças a ler, né? A gente viu 2 exemplos aqui no livro, né? Esse trabalho voluntário, ele não é remunerado. Voluntário já está dizendo, de acordo com a nossa vontade, né? É um trabalho que a gente realiza porque a gente quer ajudar, certo? A gente quer ajudar o próximo. Então, o trabalho remunerado é justamente isso, né? É um trabalho que eu faço porque eu quero ajudar aquelas crianças, tá? Então, eu escolho se eu faço ou não esse trabalho voluntário. E daí viram projetos lindos, como aqui, esses 2 que a gente viu aqui no livro. Esses 2 relatos, né? De Gilza, que fez um trabalho voluntário na região de Maputo, em Moçambique, lá na África, tá? E a gente viu também o trabalho de Tatiana, né? E sua cadelinha, que também realiza um trabalho voluntário no projeto Amor em Pelo, em Londrina, no Paraná, certo? A gente viu esses 2 depoimentos na aula passada, né? Se vocês quiserem, como revisão, vocês podem assistir as outras aulas de geografia, que a gente só está fazendo
um resumo para que vocês possam entender, né? Se tiver alguma dúvida ainda, a gente poder sanar essas dúvidas, né? E preparar vocês para essa avaliação que está chegando na segunda, tá? Então, entendido o trabalho voluntário, né? E aí a tia colocou também os produtos que a gente consome no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente vai ao supermercado, né? E a gente não pensa de onde veio aquele produto, como ele chegou nas prateleiras do supermercado, né? Às vezes a gente não tem tempo para parar e pensar como ele chegou até ali, qual foi o processo de produção, né? Que fez com que esse produto chegasse até as prateleiras e chegasse até a nossa casa. Então a gente tem aí, né, um roteiro, né, de como é feito esse processo de retirada, desde lá da agricultura, de onde é tirado o produto, por exemplo, né, até as fábricas onde são feitos esses produtos. Vamos ver aí. Olha, a gente vai ver o processo de produção de um produto que a gente tem aí o pão, né? E o macarrão, tá? Então, eles são feitos com trigo. Como é que eu faço? Como é que acontece, tia, esse processo? Então, o trigo, ele é colhido, né, por meio do trabalho do agricultor. Então, olha a importância do trabalho, né? Quando eu digo para vocês que todos os trabalhos são importantes, é porque a gente sabe que mesmo que a gente não pense nisso, mas aquele produto para chegar ali passou por várias mãos, né? Então, todo o trabalho ele é importante. Então, o trigo ele é colhido pelo agricultor, né? Ele utiliza um instrumento de trabalho que é a colheitadeira. Vocês podem ver na imagem 1, tá? Então, durante o plantio, também é envolvido o trabalho de muitas pessoas. Então, aí, né, a gente vê o campo todo cheio de trigo, ou seja, muitas pessoas participaram, né, do plantio do trigo. Depois, o que é que acontece? O trigo vai ser colhido, a gente vai para a imagem 2. Esse trigo vai ser colhido e transportado para uma indústria, né? Que vai produzir o pão, que vai produzir um macarrão, tá? Mas vamos lá, antes disso, ele vai para a indústria, onde ele vai se transformar em uma farinha, né? A gente tá vendo aí na imagem 1 o próprio trigo, né? Na 2, ele já está dentro de um saco, né? Onde ele é transformado em uma farinha, né? Não tem a farinha de trigo, que a gente faz bolo, que a gente faz pão, né? Então, ele é transformado nessa farinha e utiliza-se nessa transformação tanto as máquinas como também pessoas, né? Muitas pessoas estão envolvidas nessa transformação do próprio trigo, né? Até a farinha. Depois disso, a indústria alimentícia compra essa farinha, tá? A indústria compra essa farinha para fabricar o macarrão. Foi o caso que eu citei aqui. Mas tem o pão, tem o macarrão, né? Tem inúmeros outros produtos que são fabricados com a farinha de trigo. O bolo, né? E aí existem outras máquinas e também outras pessoas que vão trabalhar para deixar esse produto pronto, né? Dentro da embalagem para poder ser enviado ao supermercado. Aí na última etapa, na imagem 4, a gente já vê os supermercados com esse produto, né? Eles fazem a venda já do produto pronto, né? Que é, no caso aí, um macarrão, né? E aí a gente vai e faz a compra desse produto nos supermercados, né? Então, entenderam esse processo, né? Então, vem lá da agricultura, muitas vezes, né?
pessoas trabalham, as máquinas trabalham, depois o trigo ele é transformado em uma farinha, né? Essa farinha, as indústrias, por exemplo, alimentícias, eles compram essa farinha e aí vão transformar no produto que, por exemplo, eles vendem. No caso do livro, ele deu o exemplo do macarrão, mas tem bolo, né? Tem o pão, tudo isso utiliza essa farinha de trigo, certo, gente? Então, tranquilo. É só para que vocês entendam como é que acontece essa transformação da matéria-prima, que no caso seria o trigo, até o produto, que no caso é o macarrão, tá? Então, aí tá explicando todas as etapas. É isso, a nossa revisão termina aqui, tá? Espero que vocês assistam essa aulinha. Se houver necessidade, ver de novo. Na segunda, a nossa avaliação inicia às 8h30, pontualmente. Então, deixem os computadores preparados com antecipação, né? Deixem os celulares prontinho para que eu possa ver vocês realizando essa prova. Não deixem material nenhum próximo, porque é uma prova que não haverá consulta, né? A pessoa que for acompanhar vocês na hora de realizar a prova, ela só vai auxiliar, mas ela não pode dar resposta, né? Vocês já tiveram aulas e também tá tendo aqui comigo a revisão, então tiveram bastante tempo para entender o conteúdo e para fazer uma boa prova, certo? Então essa pessoa vai ficar somente auxiliando vocês, tá? Mas quem vai responder essa prova são vocês, combinado? Só são 5 questões, como eu já falei, né? Mas fiquem atentos a tudo. Eu indico a vocês também a fazer uma leitura, tá? Do conteúdo, porque também ajuda vocês a entenderem melhor, né? Porque assim, tia Fran fez aqui uma revisão, mas tem outros vídeos onde tem a aula falando sobre tal tema, né? Vocês podem rever esses vídeos e também vocês podem fazer a leitura, tá? Do material que está aqui disponibilizado no livro, para que não haja nenhuma dúvida, tá? A provinha vai ter a duração de até 2 horas. Isso não significa dizer que o aluno ele precise, se ele souber, terminou em 10 minutos, sem problemas, tá? Mas vocês têm até 2 horas para fazer essa avaliação. Combinados? Então, vou deixar vocês no final de semana só para estudar, não vou deixar nenhuma tarefinha hoje, só a aulinha de revisão, certo? Então, bons estudos, que na segunda a gente vai se encontrar na avaliação, tá? Beijão e bom final de semana!